A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, Os fluidos. Curas. Como vimos, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, este fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. A potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer seja ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Os elementos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Esta ação é algumas vezes lenta e reclama um tratamento seguido, como no magnetismo comum. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam sobre certos doentes curas instantâneas por uma só imposição das mãos ou mesmo por um só ato de vontade. Entre os dois polos extremos de tal faculdade, há infinitas variações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e não diferem senão pela potência e a rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito é subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode produzir-se por diversas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos que atuam diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou para acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. Terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor, é o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se assim o quisermos, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhe faltam. O auxílio dos espíritos em tais circunstâncias é por vezes espontâneo, porém, com mais frequência é provocado pelo apelo do magnetizador.
A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode desenvolver-se mediante o exercício. Porém, a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Entretanto, tem sido observada em diversas épocas e em quase todos os povos têm surgido indivíduos que a possuíam em grau elevado. Nestes últimos tempos, tem-se visto diversos exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada, dado que estas espécies de curas repousam sobre um princípio natural e que o poder de as produzir não é um privilégio, é que elas não saem da natureza e apenas têm de miraculosa a aparência. Abre parênteses, nota. Exemplos de curas instantâneas relatadas na Revista Espírita. O Príncipe de Hohenlohe, dezembro de 1866. Jacob, outubro e novembro de 1866. Outubro e novembro de 1867. Simonet, agosto de 1867. Caid Hassan, outubro de 1867. Okura Gassner, novembro de 1867. Fim da nota, fecha parênteses.